6 horas em ponto, canta o galo para mais um bom dia. Obrigado, meu Deus, pela dádiva da vida. Minha Bahia, dê licença, viu? Já tô entrando. Que Papai do Céu abençoe sua casa, sua família. Jogue duro no volume do seu televisor, seu Aratu 24 horas já está no ar. Um programa do povo baiano. Aqui você tem vez e voz, é feito para você e por você. Bora! Corre pro abraço forte e caloroso da minha Bahia. Hoje é terça-feira, 7 de outubro de 2025. Vem comigo, seu Aratu 24 horas já está no ar. Quero saber se você já está mandando nesse exato momento a sua mensagem para o nosso Zap Zap, a sua sugestão de pauta no telefone 999860003. Central do Galinho aberta para você. Aproveita e segue também a gente no Instagram. Direto da câmera 3, enquadramento de Zé Mário. Quero pedir aqui, ó, o seu @, TV Aratu. Vai lá, segue a gente. Segue também o @Alex Silvestre TV. Quero agradecer a você aí que está ligado, conectado de Zé Mário direto para Vaguinho aqui na câmera 1. Eu quero abraçar aqui você do YouTube. Aquele abraço todo especial para você. Você viu que eu tentei agora trocar, me perdi, né? Um abraço todo especial para você aí do YouTube. Quero agradecer, inclusive, a sua audiência aqui na nossa plataforma @TV Aratu Oficial. Deixa eu voltar para Zé. Vamos então aos destaques da edição de hoje do nosso Aratu 24 horas. Polícia investiga a morte de Arthur Gabriel dos Santos Oliveira, de 22 anos, em São Cristóvão, viu? O corpo do jovem foi encontrado perto de casa. Diego Macedo, bom dia. Pois é, a informação que a nossa equipe recebeu é que este jovem aqui, que acabou sendo baleado com pelo menos 6 tiros de armas de fogo, o jovem Arthur Gabriel dos Santos Oliveira, de 22 anos, ele acabou sendo executado aqui neste ponto da rua Beira do Rio. Motorista de aplicativo acusa 2 passageiras de agressão durante uma corrida em Salvador. Confusão que terminou em um restaurante foi filmada pela vítima. Já então os detalhes aqui no seu Aratu 24 horas. E mais, traição e violência. Blogueira diz que sofreu aí tentativa de feminicídio. Acompanhe. Ele me falou que era para eu sair da casa dele, que se eu estivesse lá, quando ele chegasse, que eu ia conhecer o demônio. Então, automaticamente, eu já saí da casa dele com a roupa do corpo. Eu e minha mãe ficamos com medo dele chegar e fazer alguma coisa comigo, que ele estava bem agressivo nas mensagens, dizendo que se eu chegar e você estiver aí, você vai conhecer o diabo. Aí eu já saí com a roupa do corpo mesmo e fui para casa de minha mãe. 4 meses depois, agora, eu retornei esse final de semana passado para poder pegar minhas coisas. E ele disse que eu poderia ir. Quando eu estava lá, botando as coisas dentro da caixa, ele chegou com a atual companheira dele. Encontrado João Roberto, de 18 anos. Jovem foi sequestrado, gente, no bairro de Fazenda Grande, aqui em Salvador. Já todos os detalhes do que aconteceu com ele. Vem aqui pra mim, porque eu também vou trazer pra você no Aratu 24 horas. Denúncia: plano corta tratamento de Moisés, criança com doença rara. Família luta na justiça para manter atendimento. Lara Linhares, bom dia. Eu sonho ver ele falando como qualquer outra criança, vivendo normal, porque ele gosta de jogar, mas ele cansa muito por causa da tracostomia, como ele respira via tracostomia, então ele cansa muito. E o meu sonho é ver meu filho como respirando normal, como qualquer outra criança. Nossa repórter conversou com a mãe, já você vai assistir a íntegra dessa entrevista. Hoje também tem Papo de Política com João Tram. Bom dia, João. Bom dia, Alex. Vamos repercutir um encontro rápido, 30 minutos, mas muito decisivo. Retomada de diálogo entre Brasil e Estados Unidos. Você vai entender logo mais como é que foi esse papo. Política, segurança pública, prestação de serviço. Tudo isso e muito mais agora no seu Aratu 24 horas. Muito bem, a gente começa nosso Aratu 24 horas, agora às 6 horas e 4 minutos, com imagens lá de fora. Olha aí como o céu, o tempo tá bonito, né? Falando em tempo, vamos seguir já aqui, ó, sem perder tempo para a nossa previsão do tempo. O cardápio vai aparecer na tela agora, na Manhã do Povo, na tela do povo, a previsão do tempo. Vamos então às cidades selecionadas para hoje, dia 7 de outubro de 2025, terça-feira. As cidades são Salvador, Centro-Sé,
chique, chique. E a gente começa então pela nossa capital. A previsão é a seguinte: sol com algumas nuvens durante o dia e céu claro à noite. Mínima 22 e máxima de 34. Centro-Sé, sol com nuvens ao longo do dia e céu nublado à noite. A mínima 23 e máxima de 32. Agora às 6 horas e 5 minutos, a gente segue para chique, chique. Sol com nuvens durante o dia e céu nublado à noite. Mínima de 22 graus e a máxima de 34. E da nossa previsão do tempo, a gente vai direto então para o nosso Papo de Política com o João Tran, que já está aqui nos estúdios da TV Aratu. Bom dia, João. Muito bom dia, Alex. Bom dia a todo mundo que acompanha e agradecer também a nossa audiência, né? Cada vez mais forte no nosso Aratu 24 horas, inclusive para a nossa política. Pois é, João. João, eu já quero falar, adiantar um assunto aqui que a gente vai falar já já, que é sobre a questão do ex-vereador lá de Feira de Santana. A gente vai fazer conexão já já com a repórter Alicia Fontinelli em relação a esse assunto, porque está previsto inclusive o sepultamento da vítima para hoje, terça-feira. Mas, além disso, João, qual é o assunto que a gente vai começar então o nosso Papo de Política de hoje? Vamos falar sobre Brasília, porque teve reunião importante, para além de Brasília, inclusive, né? Com Lula lá no Palácio do Planalto, mas o telefonema foi lá para os Estados Unidos. Ligação direta entre Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. No papo, alguns assuntos, como o tarifaço, que foi imposto pelo presidente norte-americano a partir deste ano, desde quando teve as movimentações da justiça para prender o ex-presidente Jair Bolsonaro, e pela primeira vez os dois dialogaram sobre este assunto. Vamos lembrar que essa ligação, essa reunião começou a ser cogitada durante a Assembleia Geral da ONU no último dia 23 de outubro. A gente trouxe aqui a fala que Trump sinalizou positivamente para o petista. Falou que tinha uma boa química com o presidente brasileiro, que queria estabelecer mais contato do que aquela pequena troca de olhar lá na Assembleia da ONU. E agora, uma ligação de meia hora. Perspectiva, então, de uma reunião, de fato, presencial entre os dois líderes. Na pauta também dessa ligação, teve a COP30, que vai ser realizado em Belém, fala sobre meio ambiente, e o presidente norte-americano é um dos grandes detratores desse assunto de meio ambiente, da COP30. Mesmo assim, Lula fez questão de convidá-lo para esse momento que o Brasil vai sediar. Pode ser aí, em novembro, essa união, esse primeiro encontro presencial e reunião entre esses dois grandes líderes. Um outro assunto é sobre o tarifaço, que tem sido imposto, só que tem danificado muito a economia norte-americana, em especial no setor de carne. Então não se engane, não é simplesmente uma mera conversa, porque do nada o presidente norte-americano decidiu se inclinar para a esquerda, se inclinar e conversar com o presidente que ele tanto criticava. Não. Lá internamente nos Estados Unidos, os preços subiram muito com o tarifaço, em especial com o tarifaço das carnes aqui no Brasil. Com isso, deve ser um dos assuntos a serem tratados. Os bolsonaristas que sempre comemoraram essa boa relação que tinham com Trump viram com muita cautela, com muita dificuldade esse momento para o grupo, mas também comemoraram porque Marco Rubio, ele que é secretário lá nos Estados Unidos, foi indicado como novo interlocutor entre Brasil e Estados Unidos. Só que Marco Rubio é um dos grandes mentores da extrema-direita por lá nos Estados Unidos. Inclusive, fez uma cara de muita tristeza lá na ONU, tem uma imagem muito significativa quando ele viu que Donald Trump fez uma boa inclinação para Lula. Então, é um do opositor a essa via de diálogo. Então, a gente vai ter que acompanhar ainda quais efeitos na prática a gente vai acompanhar dessa ligação de 30 minutos. Mas fato é, momento de relação direta entre esses dois países que tem uma ligação secular. Importante a gente ver esses novos andamentos. Agora, 6h09 na Bahia, você está acompanhando a coluna Papo de Política com o comentarista João Tran, em instantes no seu Aratu 24 horas. Uma corrida de Uber que acabou em confusão. Tudo foi registrado, então, pelo motorista. O que a mulher diz, a passageira, é que ela passou mal. E logo na sequência, o profissional começou a filmar. Ela não quis saber e partiu pra cima. Me dá um trecho aí da confusão, vai! Paulo, você é um cínico. Sim, eu sou.
E esse celular é de quem mesmo? É meu celular, vai procurar o celular. Você não pode sair da frente do seu televisor, larga o controle, porque já já eu vou trazer os detalhes, então, dessa confusão que aconteceu aqui em Salvador. Agora, eu sigo, então, com o nosso papo de política. Deixa eu voltar, João Tran, a falar, inclusive, aqui de Donald Trump e também de Lula. Antigamente, quando a gente brigava, a gente fazia assim, não era? Você lembra disso? Cortou? Não, isso aí tô por fora, viu? Não tá por fora, não. Quando a gente brigava lá no Recife, cortava assim, ó. Ah, Ó, meu. cadê aqui? Ô, Vaguinho, futuro, ó. você consegue aqui, Vaguinho? Pronto, filma aqui. Quando a gente brigava... Você lembra, Tomate? Cortou os dedinhos? Cortava os dedinhos assim, ó. Peguei... Pronto, cortava os dedinhos. Agora, João Tran, eles fizeram isso aqui, ó. São amiguinhos, best tomou os friends. laços. Best friends, Ah, João inglês, Tran. tá vendo aí? Você tá vendo Vai que o pro inglês tá... correspondente internacional nosso Pois lá nos é. Estados Unidos. Rapaz, eu tô achando que essa amizade vai evoluir. Será, João Tran? Ou será que aí a gente percebe que é uma relação do seguinte... É um cavalo de pau. De Troia. Cavalo de Troia. Né? É, vou famoso. mandar aqui um presente, né? Essa boa relação aí. Vou mandar um presente aqui pro meu inimigo e na hora certa eu dou o bote. Será, João? Surge a bomba, é. Com Donald Trump, tudo pode acontecer, né, Alex? É o que muitos interlocutores têm apontado. O tom da conversa foi dito muito amistoso, inclusive... E com o Lula, não? Lula também é. Só Nenhum pra dos saber. dois é besta, nenhum dos dois são Pois bestas. Eu Pois acho é. que ele, inclusive, é um dos grandes políticos da história do Brasil, viu? Sabe muito bem como transitar nesse tabuleiro que é a política. Exato, é. O tom surpreendeu da ligação de Donald Trump e disse que foi positiva até mais do que o próprio Lula esperava, segundo alguns interlocutores. Estiveram presentes também Fernando Haddad, outros ministros, Sidônio Palmeiro, o baiano, que a gente já comentou aqui, mas a gente sabe que de Trump tudo pode acontecer. Hoje ele pode estar de bom humor, amanhã já nem tanto. Então acredito, Alex, que vai ser dia após dia nessa análise, porque o que a gente quer de fato é o fim desse tarifaço e uma boa relação. O café, em especial, está muito esperançoso e a carne também de um fim do tarifaço, um menor tarifaço, um tarifinho aqui nas relações comerciais. Ô, João Tran, agora às 6h12 na Bahia, a gente vai para o nosso próximo assunto aqui. Vamos virar a página, amigo? Vamos virar a página. Seguindo ainda na política, ainda em Brasília, a gente tem debatido muito sobre esse assunto, porque a saída da Federação PP União Brasil tem sido muito sondada. A gente trouxe esse assunto na semana passada, da saída do ministro do Turismo, Celso Sabino. Só que ele foi enrolando, foi ficando e, na verdade, ele já pode ser expulso do partido, vai ter reunião na próxima quarta-feira, viu? O ministro do Turismo, caso ele continue na legenda até quarta-feira, já tem a comitiva, o diretório do partido, segundo um tweet feito nesse final de semana por Ronaldo Caiado, ele que é pré-candidato, inclusive, à presidência da República, encabeçado por Assemineto, ele já disse: quarta-feira nós vamos decidir sobre a situação de Celso Sabino. Se ele quer mesmo continuar no governo, ele vai ter que sair da nossa legenda, a gente vai deliberar isso nesta semana, ou seja, amanhã. Hoje também é uma data muito importante para um ministro do esporte. Ele não é do União Brasil, ele é do PP, mas fechou essa federação com a União Brasil, então os dois partidos estão fazendo essa indicativo para que seus ministros saiam da legenda, saiam do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, André Fufuca, ministro do esporte, também está na Berlinda, você acompanha a imagem dele, ele também está na Berlinda e tem até hoje, terça-feira, final do dia, para decidir se vai continuar no cargo ou não. Ou seja, essa novela tem dado o que falar, mas essa semana, pela pressão do PP e do União Brasil, deve ser a última para que a federação se posicione de fato como oposição, lançar Ronaldo Caiado nas próximas eleições de 2026 como candidato para a presidência da República e criticar de fato o Lula, dizendo: olha, eu não fiz parte dessa gestão e se fiz foi muito pouco, não votei no Congresso com eles e saí do Ministério para atuar como independente, como oposição. Ô, João Tran, vamos falar de um assunto muito importante, de um ex-parlamentar, né? Mais precisamente ali da região de Feira de Santana. Vamos falar da questão aí do ex-vereador que cometeu um atropelamento. Me dá imagens aí, por favor, do caso, para que a gente possa repercutir. Você está vendo, inclusive, aí a imagem do Paulão, do Caldeirão. O que aconteceu exatamente, João? Quer dizer que ele foi pego aí logo depois desse acidente com bebida alcoólica, é isso? Exato, não só com bebida alcoólica, mas também com
com a arma dentro do carro. Ele vai responder por tudo isso. Prisão em flagrante. Vamos lembrar, até fazer um esclarecimento, que deputados, vereadores apresentam essa blindagem já da justiça e que eles só podem ser pegos de fato quando a prisão é em flagrante, ou então tem que ser deliberado pela Câmara, pelo Congresso, pelos pares. Nesse caso, como ele foi pego praticando o ato, então ele foi diretamente preso. Não só por ele ter feito isso com sinais de embriaguez, mas também com a arma sem porte legalizado para estar no seu carro e tendo atropelado um motociclista e inclusive deixando um morto e um ferido. Ele, inclusive, não pode pagar fiança, como os próprios advogados, sua defesa esclareceu, porque ele foi um crime severo, né? Um crime que acarretou em uma morte. Então, ele vai ter que responder, sim, essa prisão em flagrante, sem poder pagar a fiança. Ele já está respondendo. Destacar ainda que ele é do Partido Progressistas. Ele segue, então, no partido, é isso? Ele segue no partido, o partido ainda não se manifestou sobre a situação e ele segue no PP, que é um dos maiores partidos lá em Feira de Santana, na Câmara. Ele não é atualmente vereador, mas ele está como suplente, ou seja, foi um dos mais votados nas últimas eleições em Feira de Santana, o segundo maior colégio eleitoral da Bahia. E, Alex, se você me permite até fazer um link com outro caso, é triste o que a gente tem visto na nossa política, aqueles que deveriam fazer as leis e responder e atuar com elas são os que mais praticam contra. Recentemente, a gente também acompanhou o caso Binho Galinha. Na última semana, a gente trouxe todos os desdobramentos. Ele que agora se entregou à justiça também, está preso. E informação que eu apurei nesse último dia é que ele vai ter, a ALBA, a Assembleia Legislativa, vai ter 72 horas para responder se vai cassar, se vai tirar o mandato dele ou não. O Conselho de Ética está acompanhando o caso e diz que vai tratar com toda a legalidade e o devido processo legal, dando ampla defesa. A mesma coisa, claro, que todos os cidadãos precisam, inclusive nesse caso do ex-vereador de Feira de Santana, que a gente está acompanhando. Olha, a gente está falando justamente dessa questão dos políticos aí que vão com ações, com atitudes contra as leis, e a gente tem uma entrevista, inclusive, sobre um desses casos. Eu peço sua atenção, então, para que você acompanhe agora. Poderam chegar a 60 anos e colocou os vereadores, se fosse votar. A verdade é o seguinte, João Trão, o que a gente está vendo aí é justamente o ex-vereador, ele no momento que estava atuando ali em um dos discursos, né? Essa imagem é uma imagem, inclusive, de internet, que todos podem ter acesso, ou seja, ele de fato era uma figura bastante, ou é uma figura bastante atuante. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer conexão então agora com a repórter Alicia Fontinelli, João? Vamos nessa, vamos continuar falando desse assunto, inclusive o sepultamento vai acontecer nessa manhã, então vamos acompanhar agora a Alicia, trazendo mais informações. Muito bom dia, Alicia. O que mais que você traz desse caso? Bom dia, Alicia. Oi, João, bom dia para você, bom dia, Alex, bom dia a todos que acompanham o Aratu 24 horas. A gente trazendo mais informações, né, sobre esse caso que tem repercutido tanto em Feira de Santana e que ocorreu na noite do último domingo. Como você falou, João, o sepultamento vai acontecer hoje, daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, a previsão para que o sepultamento aconteça, né? A família segue muito abalada com tudo isso. Lembrando que está envolvido nesse caso o ex-vereador Paulão do Caldeirão, né? Segundo as informações, houve um acidente, né, na noite do último domingo e o Paulão acabou colidindo com uma motocicleta. Nessa motocicleta haviam 2 rapazes, né? Um deles não resistiu, morreu ali no momento, né? O nome dele é Marlon da Silva de Sena, de 23 anos. Já o outro rapaz foi socorrido para o hospital e segue ainda em um estado bastante delicado, sendo acompanhado pelos médicos, né? Segundo a Polícia Civil, o ex-vereador ainda tentou fugir ali do local do acidente, mas foi perseguido e alcançado por policiais militares, né? As informações são de que ele apresentava sinais de embriaguez e dentro do carro também foi encontrada uma arma de fogo, né, com 30 munições, né? Paulão do Caldeirão está custodiado no complexo de delegacias do bairro de Sobradinho. Como a gente mencionou agora no início aqui
desse link, né? O sepultamento de Marlon vai acontecer daqui a pouco, às 9 horas da manhã, lá em Feira de Santana mesmo. O corpo dele estava sendo velado em Bonfim de Feira, né? Esse caso aconteceu, então, no último domingo, por volta das 9 horas da noite, trazendo informações também sobre o ex-vereador. Esse ex-parlamentar, ele chegou a exercer mandato na Câmara Municipal entre 2020 e 2024 e concorreu novamente às eleições em 2024 pelo Progressistas, né? Ficando como suplente com 4.613 votos. Além dessa carreira política, o Paulão também é radialista, apresentador de uma TV web e soma aí nas redes sociais mais de 240 mil seguidores, né? Então, a gente tentou contato também com o advogado do Paulão do Caldeirão. E, segundo o advogado, ele diz que vai provar a legalidade da arma do Paulão e que a vítima ferida no acidente vai receber também toda a assistência do ex-vereador. Então, a gente segue acompanhando esse caso. Como eu falei, uma grande repercussão na cidade de Feira de Santana. As famílias, né, desses dois jovens, bastante abaladas com tudo que aconteceu. Infelizmente, o Marlon não resistiu, um jovem de apenas 23 anos, e a gente segue acompanhando esse caso, viu? Volto aí com vocês, João, Alex. Lícia, obrigado pelas informações, um ótimo trabalho para você. João Tran, provar a legalidade de uma arma de fogo é o mínimo. Quero ver fazer voltar a vida da vítima, já que a polícia disse que ele estava sob efeito de bebida alcoólica. João, por favor, suas redes sociais. Pois é, Alex, certíssimo. A gente vai, claro, acompanhar esse caso e também o desdobramento na justiça. E vocês seguem acompanhando tudo isso e muito mais no www.aratu1.com.br, também meu Instagram, @JoãoTran, para a gente continuar trazendo os assuntos da política, trazendo sugestões de pauta também. Estamos à disposição aqui no nosso Papo de Política. João, eu sei que seu tempo está apertado. Dá tempo de um cafezinho, amigo? Claro, o café sempre cai bem. Vamos embora, então, aqui, ó. Vou me servir já. Chega mais. Você também aí de casa, prepara seu café. Agora, 6 horas e 21 minutos. Um brinde a... Um brinde. Saúde. Saúde. Ó, presta atenção. Você gosta quando suas escolhas são respeitadas, certo? Então, qual a dificuldade em deixar ir aquilo ou quem não é para ser seu? Insistir é uma escolha sua e eu respeito. Mas como seu amigo, preciso dizer que fazer o que você tem feito é pedir para sofrer. Vá por mim, liberte-se. Um gole, então, a liberdade. Uau, hoje foi um textão, viu? Foi o maior. Não? Tô ficando bom. João Tran, no Papo de Política. Obrigado pela sua participação aqui no Aratu 24 Horas. Presta atenção porque tem notícia chegando. A história que você vai ver agora é daquela gente que toca fundo, sabe? No fundo do coração. Moisés tem só 7 anos, mas já passou por mais de 20 cirurgias. Presta atenção, me dá um minutinho da sua atenção aí em casa. E, gente, ele passou por todos esses procedimentos e aprendeu, desde o primeiro dia de vida, a lutar para sobreviver. Diagnosticado com uma síndrome rara, o menino precisa de um atendimento contínuo. Mas acredite você em casa, o plano de saúde cancelou o serviço. E a família agora está lutando na justiça para retomar o tratamento. Veja só essa história emocionante na reportagem de Lara Linhares. Aos 7 anos, ele já é um guerreiro. Teve que aprender a lutar pela vida no momento em que nasceu. Diagnosticado com uma condição rara, a síndrome de Pierre-Robin, Moisés já enfrentou mais de 20 cirurgias. O nascimento de Moisés foi tão esperado e quando a gente viu tirando ele da nossa barriga e vindo aquele monte de gente em cima dele, e no outro dia que eu fui descobrir que ele nasceu com essa síndrome rara, que se chama síndrome de Pierre-Robin. Como é que foi o nascimento, Clécia? Ele já passou por cirurgia, teve que fazer algum procedimento? Sim, com 7 dias ele teve uma parada cardíaca, que teve que colocar a traqueostomia, que ele respira. E depois, de lá para cá, só foi lutas, muitas cirurgias. Botou distractor com 30 dias de vida, para poder ver se conseguia abrir essa boquinha. Por causa da síndrome, o menino teve uma má formação na mandíbula e nas estruturas da boca. A maior parte das cirurgias foram feitas na face. Ele também precisou de uma abertura na região da traqueia para conseguir respirar. Mas nada disso foi capaz de tirar a alegria de Moisés. Sozinho, aprendeu a tocar bateria. E olha como ele faz bonito.
pequeno frequenta a escola e está no 2º ano do ensino fundamental. Apaixonado pelo Bahia, já tem planos para o futuro. Eu amo futebol. Eu amo muito Bahia. Quer ser um jogador do Bahia? É. E o que mais você sonha para sua vida? O Bahia. O que fortalece a gente é ele. No mês de agosto, o plano de saúde de Moisés foi cancelado, mesmo com todos os pagamentos em dia. A família conseguiu uma liminar judicial a favor da criança, mas o atendimento foi suspenso. Agora, a batalha é para que o pequeno possa continuar o tratamento. O dia que Moisés fez, a gente teve que botar na justiça, porque ele não queria atender, só atendia juridicamente. E aí, da última vez aí, Moisés passou 8 meses no hospital. E aí a gente teve que entrar na justiça novamente para tirar os ferrinhos que ele usou no hospital. Atualmente, Moisés precisa de outras cirurgias e acompanhamento com fonoaudiólogo e fisioterapeuta. O maior sonho dos pais é ver a evolução do caçula. Eu sonho ver ele falando como qualquer outra criança, vivendo normal, porque ele gosta de jogar, mas ele cansa muito por causa da traqueostomia, como ele respira via traqueostomia, então ele cansa muito. E meu sonho é ver meu filho como respirando normal, como qualquer outra criança. Meu sonho dele, a saúde dele, em primeiro lugar, para que ele possa ser uma criança normal. E para a saúde dele estabelecer, a gente necessita muito desse plano de saúde Bradesco, porque a cirurgia dele é bastante cara. Torcida para isso nunca faltou. A casa fica assim, sempre cheia. Todo mundo na esperança de ver Moisés com saúde. Aqui é coração de mãe, sempre cabe mais um. Casa cheia para lutar por ele. Todo mundo ama Moisés. Quando o pai e a mãe solicitam a gente está sempre de prontidão. Saúde pra Moisés! Ô titio, vou te falar uma coisa. Se eu pudesse, você não estaria passando por essa situação. Eu preciso falar para você de casa o seguinte, que em países de primeiro mundo, a questão da saúde, ela é bancada, ela é paga pelo indivíduo que está precisando do atendimento. No Brasil, a gente tem um sistema que se chama Sistema Único de Saúde, tá? E a gente vai meio que na contramão dos países de primeiro mundo, mas entenda, esse sistema é um sistema que custa caro aos cofres públicos. A Constituição desse país diz que é direito de todo brasileiro a saúde pública de qualidade. A gente não encontra isso. Os nossos políticos não querem saber. Não querem saber quem está em uma maca, largado, no corredor de uma unidade hospitalar, como famosos hospitais aqui. A gente sabe que isso acontece. Então, o que muitas famílias fazem é tirar de onde não tem para poder custear um serviço que é particular. Foi o que os pais do Moisés fizeram. Só que no momento que eles mais precisaram, quem deveria também dar assistência a Moisés, deixou Moisés para trás. A justiça precisou ser acionada e a justiça deu causa ganha a Moisés, à família do Moisés. Nem mesmo assim, a justiça desse país foi respeitada. Ou seja, o que são as leis do nosso Brasil. Se o que está previsto na Constituição não está valendo e se o que as autoridades desse país dizem, determinam, também não vale. Pelo menos é o que mostra aí nessa reportagem da Lara Linhares. Agora, Moisés, deixa eu te falar uma coisa. Eu conheço um outro Moisés e esse é conhecido há séculos por uma história que está na Bíblia, foi escolhido por Deus. E eu tenho certeza que assim como esse, você também é. E você vai conseguir desempenhar o seu papel aqui na Terra e a sua história vai ser conhecida ainda por muitos. Muitos ainda vão saber quem é o Moisés. Talvez o melhor baterista que essa Bahia já viu. E por que não o Brasil? Eu te desejo muita saúde e muita paz nessa jornada, tá bom? Tamo junto. É o que Titio pode te oferecer a partir de agora. Esse abraço forte aí no seu coraçãozinho e eu tenho certeza que dias melhores virão.
A nossa equipe procurou o Bradesco Saúde, que informou que está analisando o caso do paciente, mas não se pronunciou oficialmente. O mínimo que a gente esperava, então, era uma resposta. E isso, Moisés, eu não vou poder te dar. Mas eu vou continuar, então, acompanhando esse caso. Deixa eu seguir com o nosso Aratu 24 Horas, porque tem mais notícias chegando aqui no seu noticiário. Uma blogueira denuncia o ex-companheiro de agressão física e psicológica. Scarlett Oliveira disse que foi mobilizada por ele, enquanto uma mulher espancava ela aí. Essa mulher que espancava ela seria, inclusive, a atual do ex-companheiro dela. Chegando, inclusive, gente, a asfixiá-la, tentando literalmente matar. Foi isso, Tássio Michel, que aconteceu? Bom dia pra você. Bom dia, Alex. Bom dia para você que está acompanhando o Aratu 24 Horas. Olha só, a gente vai contar a história dessa blogueira, a Scarlett, bem conhecida nas redes sociais, tem uma rede muito forte, a Bahia toda conhece. Ela teve um relacionamento de cerca de 8 anos com um companheiro, encerrou o relacionamento e 4 meses depois foi retirar as coisas dela de casa. Me conta o que aconteceu quando você chegou em casa para retirar suas coisas. Eu cheguei 4 meses após, né? No dia que eu terminei com ele, 8 anos depois, ele me falou que era para eu sair da casa dele, que se eu estivesse lá, quando ele chegasse, que eu ia conhecer o demônio. Então, automaticamente, eu já saí da casa dele com a roupa do corpo. Eu e minha mãe ficamos com medo dele chegar e fazer alguma coisa comigo, que ele estava bem agressivo nas mensagens, dizendo que se eu chegar e você estiver aí, você vai conhecer o diabo. Aí eu já saí com a roupa do corpo mesmo e fui para casa de minha mãe. 4 meses depois, agora, eu retornei esse final de semana passado para poder pegar minhas coisas e ele disse que eu poderia ir. Quando eu estava lá, botando as coisas dentro da caixa, ele chegou com a atual companheira dele. Ele já está com outra pessoa? Sim, essa outra pessoa se dizia minha amiga. Frequentava a nossa casa, ia para lá sempre, inclusive ele falava que não gostava dela, que não queria essa pessoa lá, né, que ela é muito mal falada lá no bairro, e eu não sabia que ele estava com ela. O bairro todo já sabia, menos eu. Quando eu tô lá, botando minhas coisas na caixa, ele chegou com ela, começou a rolar uma briga generalizada, né, uma discussão, e quando eles dois começaram a avançar em cima de mim. E aí eu caí, bati. Avançar de que forma? Bater em você? Foi. Briga, luta corporal mesmo? Agressão? Sim, começaram a me agredir, tanto que eu caí contra o chão, né? Bati a minha cabeça no chão e eles dois em cima de mim o tempo inteiro, né? Me enforcaram, tanto que tem até a marca aqui. Eu já estava até ficando asfixiada, sem ar, e eles dois em cima de mim. Aqui tem algumas marcas de arranhão, aqui, me permita, aqui no nariz, Nonato, você pode, o cinegrafista, mostrar aqui marcas da violência que foram sobre a sua vida. Sim, inclusive pegaram até uma faca, né, para vir contra mim. No momento, ela deixou a faca cair no chão, eu consegui pegar a faca e esconder. Foi quando ele pegou as caixas que estavam com minhas mudanças, meus eletrodomésticos, minhas coisas, começou a arremessar tudo para cima, descontroladamente, e ele até falou assim, por mim, cada uma pega uma faca aí e se mata. E aí, quando ele começou a jogar as caixas para cima, foi o momento que eu consegui fugir, né? Porque eu imaginei que se essa faca entre mim, hoje eu nem ia estar mais aqui para contar a história, né? Onde é que você imaginava que ia viver uma situação como essa? Nunca se passou pela minha cabeça. Nunca. Tanto que minha mãe, amigas minhas me ofereceram ajuda para ela retirar minhas coisas. Eu não aceitei porque eu nunca ia imaginar que eu ia passar por uma situação dessa. O que é que você tem para falar para as meninas que estão assistindo você agora? Você, depois de ter passado por uma situação como essa, você quer digital influência, eu estou vendo até que você já está um pouco emocionada. O que é que você falaria para as meninas em relação ao relacionamento? Que não aceitem, né, esse tipo de relacionamento abusivo, agressivo. Ele já tinha agido de forma agressiva comigo outras vezes, só que eu não conseguia enxergar, não conseguia me mudar, não conseguia terminar o relacionamento. Estava presa. Então, que vocês lutem mesmo, que vocês tenham coragem para ir na delegacia, dar uma queixa, que nem eu fiz, né? Já pedi minha medida protetiva, porque estou até com medo, eu tanto quanto minha mãe, estamos até com medo de sair na rua e acontecer alguma agressão com a gente, né? Então, que vocês tenham coragem de ir na delegacia, prestar uma queixa, pedir a medida protetiva e procurar os direitos de vocês, que nem eu fiz. Você já conseguiu pegar suas coisas em casa? Minhas coisas foram retiradas da casa dele hoje,
né, que minha mãe entrou em contato com a mãe dele, ela contratou um carreto e mandou levar. Então, agora há pouco foi que minhas coisas chegaram lá em casa, graças a Deus, para poder me libertar, né, dessa prisão que eu estava. Mesmo assim, você segue com medo? Sim. Se você pudesse hoje pedir uma ajuda, você pediria o quê? Advogado? Para que algo pior não possa acontecer sobre a sua vida? Com certeza, eu quero um advogado, né, para que a justiça seja feita, para que as medidas cabíveis sejam tomadas, porque eu não vou mais ficar passando por isso calada. É tanto que lá na casa dele, se vocês forem lá ver, as portas têm marcas de murro, porque quando ele bebia, se descontrolava, procurava briga sem motivo, as portas todas têm marcas de murro, né? Inclusive, ele já tem até uma outra queixa contra ele, que foi de um entregador de iFood, que o cara se recusou a subir até o quarto andar para entregar a comida, e ele foi lá, desceu e agrediu o cara. Entendi. Então, ele já tem esse histórico mesmo de agressivo, né? O bairro todo já sabe. E aí eu tô com medo até de sair na rua e sofrer alguma coisa, né? Mas fique tranquilo que você não está sozinho, não. A gente vai ficar bem de olho nessa situação. Com imagens de Nonato Baracho, Tássio Michel, para o Aratu 24 horas. Ok, Tássio, obrigado pelas informações. A gente vai continuar, obviamente, acompanhando esse caso. Como foi uma denúncia, os nossos microfones estão abertos aqui para o outro lado da história, porque agora eu quero virar a página. Aliás, eu quero sair de uma editoria e ir direto para outra. Vamos falar agora de futebol. Fabrício Cunha, bom dia. Grande Alex Silvestre, meu amigo. Que saudade de tu, velho. Bom dia, saudades, né? Não faça isso não, irmão. Semana passada a demanda estava grande. Vou ficar mandando mensagem. Cadê Fabrício, Silvestre? No Campo no 4, domingo às 10 horas da manhã, hein? Imperdível. E tem também as lives, segundas e quintas, ele só às quer 9 da manhã. saber do programa dele agora, minha Bahia. Aí, ó. Rapaz, briga. Tá subindo. Tô igual a Notícias, o negócio tá subindo. Meu irmão, tá bombando, viu? Tá bom, viu? Tipo, domingo agora, meu irmão, 4 pontinhos. Negão, agora 6 horas Bem demais. 6 horas 6 horas e 36 minutos. A gente vai com quem? A gente vai com futebol. Bom dia pra você, telespectador da TV Aratu. Bom dia mais uma vez, grande Alex Silvestre. Eu já queria atualizar a classificação do Campeonato Brasileiro. Afinal, tivemos a rodada finalizada no último domingo, anteontem, e o Palmeiras é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Venceu o São Paulo por 3-2 de virada, com muita polêmica de arbitragem, e assumiu a liderança da competição. Isso porque o Flamengo foi derrotado pelo Bahia aqui na Arena Fonte Nova e se manteve com 55 pontos, está atrás do Palmeiras nos critérios de desempate. O Cruzeiro é o terceiro com 52 pontos, o quarto é o Botafogo com 43, mas o Botafogo tem um jogo a mais em relação à equipe do Bahia. Então o Bahia, com esse jogo a menos, pode assumir a quarta colocação, jogo que será pago apenas no dia 22 de outubro contra o Internacional, um jogo atrasado lá do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Mirassol fecha aí o G6 com 43 pontos, depois aparecem Fluminense, São Paulo, Bragantino e Ceará, fechando essa primeira página do Campeonato Brasileiro. E aqui na segunda parte da tabela a gente encontra Vasco da Gama, 11º, 33 pontos, Corinthians, 12º, 33 pontos, Grêmio, 13º, também com 33 pontos, e aqui acredito eu que ainda é a briga do Vitória. Internacional, 14º com 32, 15º Atlético Mineiro com 29, o Atlético está tendo dificuldades em somar pontos, Vitória já está a 4 pontos desse time do Atlético Mineiro, e o Vitória está a 3 pontos do Santos, que perdeu mais uma, tomou 3-0 do Ceará no último domingo, e é o time a ser alcançado pela equipe do Vitória. Mas o Vitória, Alex, contra a equipe do Vasco, se sentiu muito prejudicado pela arbitragem, né? A arbitragem foi o ponto negativo do jogo, né? A gente teve a expulsão do Lucas Alter com 2 cartões ali muito bobos, o árbitro não teve essa austeridade, por exemplo, quando o Felipe Coutinho agarrou o Eric no contra-ataque do Vitória, o árbitro não teve esse rigor quando o Robert Renan fez uma falta para cartão no segundo tempo, já tendo o cartão tomado no primeiro tempo, ou seja, o atleta do Vasco seria expulso na etapa final, e no entanto teve esse rigor em relação ao Lucas Alter, que reclamou na hora do árbitro Fernando Mendes, que foi muito mal na partida, fazia a sua primeira partida de Série A. Ele foi muito mal quando expulsou o Lucas Alter, porque o Lucas Alter apenas reclama ele, você vai olhar no VAR, tome cartão. E depois o Lucas Alter teve ali um entrave com um jogador da equipe do Vasco, e apenas o Lucas Alter tomou um cartão, o segundo amarelo, acabou sendo expulso. E para a direção do Vitória, essa expulsão acabou sendo determinante para a derrota do Vitória, que jogou muito bem, apesar dos 4-3 para a equipe do Vasco da Gama. E o executivo de futebol do Vitória, Gustavo Vieira, soltou os cachorros para cima da arbitragem. É com certa tristeza que eu me faço presente aqui nessa sala para fazer esse pronunciamento. O Vitória se sentiu e se sente muito prejudicado pela arbitragem. Muito prejudicado.
o contexto do jogo, a condução da arbitragem. Temos que destacar que há jogos importantes em todo o campeonato. Há jogos importantes no começo do campeonato e há jogos importantes no final do campeonato. Há jogos importantes na parte de cima da tabela e também há jogos que valem muito para muitas equipes na faixa intermediária da tabela. Todos nós temos que ter responsabilidade pelo que se faz no futebol. O futebol é uma condução que ela é coletiva e assim tem que ser conduzido pelas pessoas com muita responsabilidade. Eu tive a informação que hoje, num jogo que vale muito para as duas equipes, o árbitro escalado é um árbitro cuja primeira partida no Campeonato Brasileiro, sendo que é uma partida que vale muito. Eu, na condução do futebol do Vitória, quando quero fazer experimentações, não uso os momentos decisivos. Não se usa os momentos decisivos. Assim é para todas as equipes. O Gustavo Vieira na bronca, viu? Eu acho que tem gente chorando pelo leite derramado. Aliás, vale a pena reclamar assim? Depois do jogo? Bom, o resultado não vai voltar, né? Mas acho que vale a pena para você pressionar a arbitragem. Os clubes fazem isso. É bom lembrar que o Vitória no ano passado, né, no momento parecido no Campeonato Brasileiro, acaba sendo garfado pelo Cruzeiro aqui no Barradão. E o Fábio Mota vai numa entrevista coletiva e pergunta se o sistema do futebol brasileiro quer que o Vitória caia. E ele faz um comparativo com o Corinthians, com outras equipes que naquele momento brigavam com o Vitória para escapar do rebaixamento. E a partir dali houve um cuidado maior com os jogos do Vitória, a ponto até de alguns jogos do Vitória ter algum certo benefício ali na decisão de arbitragem. Então acho que a pressão vale. A gente não tem a garantia de que a postura irá mudar nos jogos do Vitória, mas ficou claro no último domingo que havia dois pesos, duas medidas. Antes da partida ser iniciada, a gente alertava para esse risco, porque era a primeira partida do Fernando Mendes na Série A, contra um time, né, diante de um time tão popular como é o Vasco da Gama, de tanto apelo na imprensa e na própria torcida. O Vasco tem uma das maiores torcidas do Brasil, com o São Januário lotado. Onde é que ele iria errar? Para quem ele iria errar? Para o Vasco, né? Na dúvida, eu não estou falando de índole, estou falando ali do ser humano mesmo. Na dúvida, estádio lotado, torcida do Vasco pressionando. Vou errar contra o Vitória. E foi isso que aconteceu. O Vitória, na minha opinião, também saiu muito prejudicado. Foi a opinião também do técnico Jair Ventura, que falou sobre o jogo, mas não teve como não falar da arbitragem, né, Jair? Pode pesquisar e depois me manda se eu estiver errado. Eu não pesquisei, tá? Eu só quero que pesquisem e me mostrem um jogo que a gente teve 8 minutos. No primeiro tempo teve parada técnica. Ele deu 5 minutos. No outro, o VAR foi rápido. Ele foi ali, já viu, já voltou. Ele deu 8 minutos. Então, assim, infelizmente, ele teve uma noite infeliz, uma tarde para a noite, e que acabou prejudicando a nós, o Vitória, né? Então, mais ninguém, a gente fala que, cara, eu acho que dificilmente nos programas que avaliam a arbitragem vão falar que a situação do Halter foi agressão ou foi alguma coisa. Ele sabe que ele não podia dar o vermelho, que o VAR poderia chamar. Ele deu um amarelo. E o Robert Renan estava amarelado, matou um contra-ataque, ele não deu o amarelo, porque ele sabia que ele já tinha um amarelo e ia estragar o jogo. Só que ele preferiu estragar o jogo pro nosso lado. Essa é a grande verdade. E tudo que eu falar aqui vai ser desculpa, mas as imagens estão aí. A semana toda vai todo mundo falar que a gente tinha razão, só que os pontos não vão voltar. Não vão voltar. Essa é a grande verdade. Tivemos erros. Tivemos acertos. Vamos corrigir. Mas foi determinante. Se você jogar com um a menos na casa do adversário, a igualdade acaba, né? As chances de você mudar o Mateuzinho, que é um jogador que é aquela mexida que você quer para mudar o jogo, a gente tive que botar um time mais para defender porque eu estava com um jogador a menos. Então essa é a grande verdade. Então você acaba não conseguindo fazer as mudanças que você pretende, ou de acordo com uma situação que, na minha humilde opinião, como você falou, também tenho a minha opinião, não era para expulsão. Foi determinante porque o Vitória fazia um bom jogo, acabou perdendo no detalhe. Esse detalhe pode ter sido as decisões do árbitro da partida, o Fernando Mendes de Sá. Que confusão, viu? Depois do jogo, os jogadores do Vitória foram pra cima, o Carlinhos foi expulso. Falando em confusão, já eu vou trazer aqui os detalhes no seu Aratu 24 Horas, atualizações de uma corrida de Uber que acabou no maior bafafá. Presta atenção aí, Fabrício, me dá aí o áudio pra Fabrício assistir. Pronto, continue aí. Aí foi o seguinte, Fabrício. Que é isso? Ela teria passado mal dentro do carro e o motorista, segundo ela, começou a filmá-la. Ela não gostou e partiu pra cima dele. Fabrício, vou te mostrar já um pedacinho só do que ela fala. Porque ela foi para as redes sociais e se pronunciou. Me dá aí um pedacinho do pronunciamento dela. Nas redes sociais, ela tava retada, viu? Ela tava retada. Presta atenção. Uma viagem de Uber que foi amaldiçoada, tá?
Fala-me Deus. E eu só quero dizer a vocês que se eu fosse um homem, eu teria quebrado. Ai, meu Jesus, vem pra cá, Galinho, vem pra cá. Ela é valente, viu? Ela é Esqueceu valente. até que tava passando mal na hora, não foi? Você viu, Fabrício? Agora eu quero saber o seguinte, e o Tricolor de Aço, tá valente? Tricolor de Aço tá valente, afinal venceu um grande time do Campeonato Brasileiro. É claro que o Palmeiras, como a gente viu na tabela, é o novo líder, mas o Bahia fez um jogo maravilhoso contra o Flamengo, né? Principalmente quando a gente ainda tinha ali um 11 contra 11 e um 11 contra 10. Porque eu acho que depois que o Flamengo ficou com 2 jogadores a menos, o Bahia, assim, recuou muito, deixou até o Flamengo ter oportunidade de empatar a partida, o que seria um certo vexame, porque o Flamengo já estava com 2 atletas a menos. É bom lembrar das expulsões do Danilo, esse lance aí, ó. Aliás, o Thiago, que jogador, né, velho? Às vezes o Rogério Ceni fica segurando o Thiago, jogador da base de apenas 19 anos, mas toda vez que ele é acionado, ele faz isso aí, ele produz muito pro time. Perceba, viu, o grande Iago Ribeiro que tá nos coordenando hoje e ama futebol, que o Thiago, ele tá jogando do lado esquerdo igual o Sanabria, igual jogava o Pulga, mas olha onde ele vai atacar esse espaço, ó, lá do lado direito, cara, porque ele tem uns insights muito bacanas no jogo, nos jogos, né, bem bacanas, e ele conseguiu mais uma vez fazer isso. E o gol do Bahia também é uma tirada muito legal dele, porque no meio da confusão do Jean Lucas com o jogador do Flamengo, ele retém a bola, cai pra dentro e a bola sobra para o William José. A gente vai ver esse lance daqui a pouquinho. Você vê que era um Bahia que conseguia ter boas ações na partida, principalmente após a expulsão do Danilo, que a gente observou, mas o Flamengo também tinha muita qualidade quando descia, né? A gente viu um lance, por exemplo, do Arrascaeta com o Samuel Lino, que foi muito bom, e um chute do Everton Ribeiro, que eu acho que o William José deu uma atrapalhada nele. Olha esse lance do Flamengo, olha a qualidade aí do Arrascaeta, né? E o Ronaldo muito bem, né? Ronaldo fez pelo menos 3 defesas bem importantes no jogo, goleiro muito criticado pela torcida do Bahia, mas nesse jogo contra o Flamengo ele foi espetacular. E aí o gol do Bahia, ó. Olha o Thiago mais uma vez, fundamental pro gol acontecer, ó. Ele vai ficar com a bola e vai pra dentro. Tchau, Jorginho, seleção italiana, encarou Léo Pereira, seleção brasileira, e o William José fez o gol. Por que eu citei seleção italiana e seleção brasileira? Porque muita gente fala, o Thiago foi bem contra o Confiança. Como é que ele vai nos grandes jogos? O Flamengo, né, amigo? Acho que não precisa provar mais nada, né? Jogador corajoso, então tomara que o Rogério enxergue isso e que o Thiago tenha minutos, não só quando o Bahia tem 13 desfalques, como foi o caso do domingo, que ele tenha minutos quando o Bahia estiver completo, porque eu acho que ele já se coloca entre os bons jogadores do Tricolor. E o Rogério Ceni acabou elogiando essa atuação do Bahia e falou sobre a escolha de fazer um jogo mais objetivo, né, com bolas mais longas, saindo um pouco daquele repertório que todo mundo conhece, né, Rogério? Um triunfo, uma vitória importante diante do líder, do até então líder do campeonato. Uma equipe que perde muito poucos jogos pela qualidade que tem. Acho que a gente fez uma escolha boa em traçar a estratégia de jogo, tentando jogar hoje com o Thiago e Ademir para explorar a velocidade, tanto que o lance da expulsão sai numa bola longa no que nós mais vimos, que o Cruzeiro machucou o Flamengo com o Caio Jorge atacando espaço, o William baixando para jogar, fazendo um losango no meio, e isso ocasionou a expulsão, o que dali em diante também facilitou bem um jogo que estava equilibrado, facilitou um pouco mais o jogo pra gente. Então fico contente, primeiro por vencer, segundo pelo Bahia chegar a 43 pontos, entrar novamente nessa briga pelo G4, né, na volta da parada, e agradecer aos jogadores pelo empenho. Acho que muita coisa para se consertar, muito para melhorar quando tinha um homem a mais ainda para pressionar o Flamengo. É que com um homem a mais não faz tanta diferença, porque o goleiro deles joga como um jogador de linha. O Rossi tem essa qualidade, né? Mas eu acho que com a mais faz sempre a diferença, né, Rogério? Com 2 a mais, então, a diferença é ainda maior, que foi o cenário que o Bahia teve na reta final do jogo, quando o Flamengo teve também o Wallace expulso, o Danilo tinha sido expulso no primeiro tempo. Então, eu acho que o Bahia, nos últimos 10 minutos ali, flertou com a tragédia, mas tem que comemorar os 3 pontos, né? Vencer o Flamengo é muito difícil, como o próprio Rogério falou, time que perde muito pouco, mas é bom e muito legal ver o Rogério tentando mudar um pouco a ideia, né? Quando eu peguei no pé um pouquinho antes de chamar o VT, porque o Rogério fica naquela ideia do jogo apoiado, de muita posse, de um time que consegue ter o domínio do jogo e que trabalha as construções em primeira e segunda fase, até chegar à terceira fase, mas muitas vezes a bola longa resolve, como resolveu contra o Palmeiras, no gol do Ademir, como resolveu na expulsão do Danilo, no lance do Thiago, e como resolve muitas vezes no futebol objetivo. O Bahia tem muita qualidade, tem que ter o jogo apoiado, que encantou o Brasil, mas tem que ter repertório para conseguir vazar defesas tão difíceis e jogos tão complicados como foi esse de anteontem, diante do Flamengo, na Arena Fonte Nova.
Bom, o Bahia foi de uma notícia maravilhosa para uma notícia preocupante, né? Mas eu acho que já é momento também de resiliência, porque ele já fez a cirurgia, já caminha para a recuperação. Everton Ribeiro, capitão tricolor, foi diagnosticado com câncer na tireoide, né? Ele esperou um mês para se pronunciar e para fazer essa cirurgia. Está aqui nas redes sociais, a gente lê aqui na íntegra. Né? Oi, amigos. Preciso compartilhar uma notícia com vocês. Há cerca de um mês, fui diagnosticado com um câncer na tireoide. Hoje fiz a cirurgia e tudo correu bem, graças a Deus. Sigo em recuperação, com fé e com o apoio da minha família e de vocês. Obrigado por cada oração e carinho. Ter vocês ao meu lado faz toda a diferença. Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos. E já tem aqui o Gilberto, né, companheiro aqui, graças a Deus deu tudo certo, boa recuperação, meu irmão. Carlos Alexandre também, Deus é contigo, meu irmão. Essa força, né, para que o Everton se recupere o quanto antes. A gente não tem informações se volta para o Campeonato Brasileiro, a gente não sabe o quão invasiva foi essa cirurgia. De qualquer forma, a cirurgia deu tudo certo, pelo que a gente está vendo. Ele fez a cirurgia para retirada, né, desse câncer na tireoide e que ele tem uma grande recuperação. É simplesmente o principal jogador do Bahia na temporada. O Everton Ribeiro é o camisa 10 tricolor, é o capitão do time e a gente deseja franca recuperação para ele. O Flamengo também se pronunciou, né? Clube em que o Everton foi campeoníssimo. O Curitiba, clube formador do Everton Ribeiro, também se pronunciou. Muito querido, todos, né? Desejando muita força ao camisa 10 tricolor. E a gente da TV Aratu, do Aratu 24 Horas, também deseja uma franca e rápida recuperação para Everton Ribeiro, esse grande craque do Bahia e do futebol brasileiro. O Everton, 2 anos, 2013, 2014, foi eleito o melhor jogador do futebol brasileiro. Não é pouco, né? Ele só não jogou ainda em um campeonato que é um dos maiores. Esse ele não jogou. Esse ele não jogou. Copa Cajazeiras, meus amigos, só aqui na TV Aratu. Aliás, anteontem no Campo do 4, a gente foi com flash ao vivo de lá, hein? Diego Macedo trazendo as informações desse jogo aqui, em que o Peñarol venceu, né? O Peñarol acabou vencendo a partida, né? O time... É o Juventude, né? O Iago pode me corrigir aí, mas o Peñarol acabou conseguindo vencer, resultado de 1-0, né? O Peñarol consegue a classificação à próxima fase do campeonato. Copa Cajazeiras está chegando à sua reta final, né? Foi o Juventude, exatamente o Juventude, né? O Peñarol batendo o Juventude por 1-0 e avançando. O Juventude está esperando ali a definição de outros resultados para saber se terá condição de classificação. Fato é que estamos já no momento decisivo da Copa Cajazeiras. E a final será transmitida, adivinha onde? Na TV Aratu. Canta, Galinho, vai, canta aí. Finalzinho do mês de outubro. Esse galo é preguiçoso. Preguiçoso. Ô, Galinho, finalzinho do mês de outubro tem Copa Cajazeiras, a decisão aqui na TV Aratu. Eu não sei como, mas ele bate palmas. Ele consegue, né? Não sei como. Com as asinhas. Vai, rede social. Fabrício S. Cunha, segue a gente por lá. Esse Aratu 24 Horas tá bombando. Tamo junto. Aê, tamo junto no Campo do 4 também, hein? Eu só vou falar 5 minutos, Alex. E a gente vai pra 10? Faz parte. Deixa eu seguir aqui com o nosso noticiário. Obrigado a Fabrício aí por todas as informações. Mas eu quero voltar a falar aqui com Lícia Fontinelli para trazer informações e detalhes aí sobre essa briga, literalmente, que foi registrada por um motorista de aplicativo aqui em Salvador. Cadê Lícia? Bom dia mais uma vez, Lícia. Informações com você. Vai lá. Isso, Alex, essa confusão aí que ocorreu lá em Amaralina, né? Tudo na noite do último sábado. Chamou a atenção, viu? Toda essa confusão. Isso porque esse motorista acusou 2 passageiras de terem xingado e terem também agredido ele fisicamente, né? Segundo ele, tudo teria começado após uma dessas passageiras acabar vomitando no veículo. Foi o momento em que ele parou, então, esse carro, né? Desceu, as passageiras desceram e logo depois já começou toda essa confusão. E, segundo informações dele, elas teriam inclusive jogado a chave do carro e também a sandália, né, que ele utilizava dentro do esgoto. Ou seja, foi uma situação realmente que chamou a atenção. E um detalhe, viu? Quando essas mulheres desceram, né, acabaram provocando também uma confusão no restaurante que estava logo ao lado no momento em que elas desceram ali do veículo. A gente tem imagens que mostram também o momento dessa confusão. Vamos ver um pouquinho dessas imagens? Dá pra ir, velho. Dá pra ir. Dá pra ir. Tá tudo filmado. Tá tudo... Filho de um... Esse é o viado.
aí, ó. Tá tudo filmado. Tá tudo filmado aí, ó. Arrancou meu chinelo, chutou a porta do carro, quebrou tudo aí, ó. Levou meu chinelo. Aí, ó. Coitado, levou meu chinelo. É um viadinho mesmo da p. Lícia Fontinelli, minha amiga, você veja aí, foi uma confusão generalizada. Até uma mulher que estava ali num bar, no estabelecimento comercial, pelas imagens, a gente percebe aí que foi para cima da passageira. Ô, Lícia, o motorista se pronunciou em relação a esse caso? Motorista se pronunciou sim, a gente inclusive tem a versão dele sobre esses fatos. O detalhe é que quando houve essa confusão também envolvendo clientes no restaurante, elas chegaram a quebrar ali, né, atirando uma cadeira, copo, prato também que estava ali em cima da mesa e tentaram também agredir um dos clientes, viu? Segundo elas, tinham sido xingadas por esse cliente. Vamos ouvir o que é que esse motorista por aplicativo fala. Começou a vomitar no veículo, eu encostei, pedi que ela deixasse a cabeça na janela do veículo. Não falei nada além disso, em seguida comecei a ser xingado, agredido fisicamente, tentei sair do veículo o mais rápido possível, ela continuou vindo para cima de mim e assim elas continuaram toda a situação, como o vídeo que eu gravei fora do carro justamente para me proteger de uma acusação falsa, sendo que dentro do veículo também já estava sendo gravado. Pegou a chave do veículo, jogou dentro do bueiro do esgoto, estava cheio de água, de lama, e eu tive que meter a mão no bueiro de esgoto para poder pegar a chave do veículo, lavar, para tentar ligar o carro, que a bateria ainda ficou falhando. Quase que não funciona o controle do carro da trava e destrava. Inclusive, a gravação que eu fiz no dia do ocorrido, no momento exato, dá para ver nas imagens que esse adesivo já estava no veículo e a câmera também no painel, ali no meio do para-brisa, estava dentro do carro no momento do ocorrido. Mesmo assim, elas não se intimidaram. Tudo foi relatado para a plataforma 99, o boletim de ocorrência policial foi registrado, tudo foi anexado junto à 99 e até o momento a 99 não se posicionou, não me respondeu, inclusive não respondeu nem disponibilizou o link para a higienização do veículo. Agora às 6 horas e 57 minutos, vai virar justamente o ponteiro agora. Alice, a gente está se aproximando aqui já para as 7 horas da manhã. A gente viu aí a versão do motorista. Você que está chegando agora em casa, você que está em casa, está conectando agora seu televisor. Estou com Lícia Fontinelli em cima de uma informação aqui. Presta atenção nessa confusão, nesse barraco. Me dá áudio aí, vai. O pessoal que está chegando agora. Vai procurar o celular. Carro, minha Bahia. E o motorista está registrando porque ela ficou ele teria aí ficado incomodado. Ela ficou incomodada porque ele gravou e olha o bafafá que isso deu. Ela xingou ele, viu? Foi pra cima dele, mas ela estava embriagada aí, será, hein? Ô, Lícia Fontinelli, você tem essa informação? Ela estava embriagada, ela se pronunciou nas redes sociais. O que ela disse aí no pronunciamento dela, Lícia? Nas redes sociais, Alex, ela falou que passou mal. Não explicou o motivo, né? Mas falou que estava passando mal e que acabou vomitando realmente ali no momento. Mas abriu o vidro, colocou a cabeça para fora e vomitou. Foi nesse momento, então, que ela disse que o motorista parou o carro, eles desceram e começou já essa confusão. Mas a gente recebeu até algumas informações, né, que falam, sim, que ela, pelo comportamento dela, ela estaria sim, ela teria sim ingerido bebida alcoólica, né? Mas isso não foi confirmado até então pela passageira, né? A gente tem o pronunciamento dela. Vamos ouvir o que é que ela fala, qual a explicação que ela dá a respeito de toda essa confusão. Eu peguei uma viagem de Uber que foi amaldiçoada, tá? E eu só quero dizer a vocês que se eu fosse um homem, eu teria quebrado esse Uber na porrada, que não ia sobrar um pedaço dele pra contar a história. Porque eu não fiz nada a ele. Nada. Eu nem me relacionei com ele.
Comecei a passar mal no carro dele, abri a janela para vomitar. Ele simplesmente encostou o carro num local, num bar onde tinha várias pessoas e começou a me gravar. Eu passando mal. O povo do bar, sem entender nada do contexto, começou a achar que nós estávamos erradas, porque a gente estava reagindo e ele estava gravando como se ele tivesse certo, denunciando alguma situação. E eu só queria tirar o celular dele para ele parar de me gravar. Eu quero dizer a vocês a impotência de você ser uma mulher nessa situação, porque com certeza se fosse um homem, ele não teria essa audácia de me ver ali vulnerável, onde eu não falei um A com ele, para que ele se sinta ofendido por mim, para pegar o celular e botar na minha cara no momento onde eu estou simplesmente passando mal. Não é questão que eu não me recusei em momento nenhum a pagar qualquer taxa que fosse de limpeza do carro dele. Ele não tinha o direito. Alice, o que a gente percebe aí, a gente trouxe as duas versões, né? Ela diz que estava sendo registrada sem autorização desse motorista, mas ela mesma alega que tentou tirar o telefone dele. Então aqui a gente também pode dizer que se ela fizesse isso, configuraria um crime. Como ela não fez, até então não cometeu, porque ela estaria tirando aí, com o emprego de uma violência, inclusive o telefone das mãos do motorista. Agora, a violência das palavras também chama atenção. Não quero fazer aqui julgamento de valores, inclusive ela chama aí o motorista de um termo pejorativo, homofóbico, né, Lícia? A polícia foi acionada, vai investigar esse caso agora, Lícia? O caso também já foi parar na polícia, né? Agora a polícia também vai investigar esse caso, até porque houve agressões também aos clientes do restaurante, né? A gente ouviu os dois pronunciamentos, tanto do motorista por aplicativo, como também o da passageira, mas que a gente acredita que se tivesse bom senso de ambas as partes, nada disso teria acontecido, essa confusão não teria tomado uma proporção tão grande, né? Envolvendo outras pessoas que nem teriam nada a ver com a situação, né? Já que foi um fato que ocorreu ali durante uma corrida, né? Então, se houvesse bom senso entre o motorista e também a passageira, talvez essa confusão não tivesse tomado essa repercussão tão grande, que inclusive ganhou as redes sociais, viu, Alex? Esses vídeos tomaram conta aí nos últimos dias das redes sociais, muita gente também dando opiniões, né, sobre esse fato, mas o que a gente acredita é isso, que se houvesse o bom senso, talvez essa confusão não tivesse toda essa proporção, né? Talvez tivesse resolvido de uma forma mais consciente, né? Sem afetar tantas pessoas. E o motorista também acabou prejudicado, a chave dele foi jogada no esgoto, a chinela também, a passageira que também alegou que estava passando mal, não teve a corrida completa, né? Teve que descer ali na metade do caminho, então foi uma situação realmente que chamou a atenção, viu, Alex? Ô, Lícia, quero agradecer aí pelas informações. Me dá a Alice em tela cheia aí. Lícia, quero dizer que você está brilhando no Aratu 24 horas. As suas entradas têm sido sensacionais aqui. Inclusive, nossa audiência cresce, né, diretor? Lícia, eu queria saber o seguinte, eu posso te chamar agora de professora? Porque lá na outra eu tinha, né, um professor. E aqui, você me ensina todos os dias. Inclusive, Murilo Vilas Boas está num ciúmes danado. Ó, é minha repórter, viu? A gente aprende junto, Alex. Tamo junto. Obrigado, viu? Bom trabalho aí pra você e pro seu cinegrafista, tá bom? Obrigado pelas informações. Ó, quero seguir com o nosso Aratu 24 horas, porque a polícia investiga a morte de Arthur Gabriel dos Santos Oliveira, de 22 anos, em São Cristóvão. Diego Macedo esteve no local e traz mais informações sobre esse homicídio. Diego, bom dia. Pois é, a informação que a nossa equipe recebeu é que este jovem aqui, que acabou sendo baleado com pelo menos 6 tiros de armas de fogo, o jovem Arthur Gabriel dos Santos Oliveira, de 22 anos, ele acabou sendo executado aqui neste ponto da rua Beira do Rio. Ele seria morador de uma rua aqui atrás. O nome da rua daqui de trás é Beira Rio, mas por conta desse córrego existe uma outra rua aqui do outro lado, a Beira do Rio. A informação passada por testemunhas é a seguinte, que ele já teria algum tipo de envolvimento com a
criminalidade, com algum tipo de facção que atua aqui no bairro de São Cristóvão, mas que ele teria parado de atuar na criminalidade e que ele continuaria usando drogas, né? Uma outra informação que também chegou para nossa equipe é que mesmo ele não atuando mais em nenhum tipo de facção, mas que ele estaria roubando aqui na área e que os bandidos que atuam aqui no bairro já teriam sinalizado para ele parar de fazer isso e que inclusive ele já teria recebido tiros na mão para ele parar de roubar aqui na região. A polícia, por enquanto, ainda não confirmou, né, a motivação desse crime de fato, né, essas duas possíveis motivações, só que uma outra informação que a gente recebeu é que ele morava, no caso, com a irmã aqui do outro lado, na rua Beira Rio, e que os bandidos tiraram ele dentro de casa e trouxeram aqui para este exato ponto, e aqui ele foi executado com pelo menos 6 tiros. A gente conseguiu também encontrar aqui com equipes do SAMU, né, que acabou fazendo a confirmação de que, de fato, o jovem Arthur Gabriel acabou morrendo aqui no local. Polícia Militar está aqui, o pessoal da 49ª Companhia Independente, para trazer a sensação de segurança aqui para os moradores, para preservar o corpo até a perícia chegar aqui no local. A nossa equipe chegou aqui e trouxe essas informações com total exclusividade. O jovem Arthur Gabriel, de 22 anos, foi executado a tiros aqui na rua Beira do Rio, no bairro de São Cristóvão. São essas as informações que a gente conseguiu coletar neste momento. Conversamos aqui com os moradores, muitas pessoas assustadas. Isso aconteceu no início da tarde desta segunda-feira. Crianças passando aqui no local, indo e voltando das escolas também, uma situação que deixou muitos moradores aqui da região assustados. Com imagens de Denilson Mota, Diego Macedo para o Aratu 24 horas. Obrigado, Diego, pelas informações. 7:05 na Bahia. Mãe e filha são libertadas após serem mantidas reféns em um condomínio de Ilhéus, no sul do estado, viu? O suspeito, identificado como Herbert, chegou a fazer uma live na internet ameaçando as vítimas de morte e atirou aí algumas vezes durante a transmissão, exigindo a presença da imprensa. Após a prisão, uma mulher que acompanhava a ação desmaiou. A gente tem áudio aí do momento que ele estava realizando essa live, tem? Me dá aí. Moço, não faz nada com a gente não, tá bom? Me ajuda, moço. Mãe, é o momento em que a vítima pede socorro. Tô te ouvindo. O criminoso transmite tudo na internet. Aqui, não tem? Eu tô com refém aqui. É o momento de tensão. Mas vou matar eles, eu quero a imprensa aqui agora na moral do povo. A vítima teme pela própria vida e ele, armado, faz ameaças. Oi. Eu quero a imprensa aqui na moral do povo, tô com refém aqui. Tudo registrado pela internet em uma transmissão ao vivo. A polícia foi acionada. Chegou até o local, conseguiu fazer a negociação. Põe ele na tela, põe ele na tela. Não colo, por favor, não faz nada. Não tente nada não, velho. Meu pai. Eu vou morrer, velho. Ele fecha as cortinas na tentativa de impedir a visualização da equipe policial dentro da residência. A vítima, muito abalada, chora, pede por socorro. E você acompanha na tela do 4.1 esse momento de tensão. Ela tá na porta aqui pra vocês não tentarem nada, velho. Eu vou morrer. Eu vou matar. Ele está para matar ou morrer nesse momento que transmitia então essa live, mas a polícia, as polícias militares e civis aqui do nosso estado, muito bem preparadas, foram acionadas, foram até o local, conseguiram negociar com um criminoso que estava tenso e a qualquer momento poderia disparar contra a vítima. Com o trabalho da polícia, o resultado foi o seguinte: o criminoso larga a arma, libera a vítima e se entrega. Esse é o momento, então, que ele liberta a refém e se entrega. Na tela do 4.1, na tela do povo. Um desfecho que é realizado, então, por meio do trabalho dos profissionais da polícia. Esse é o momento, ele sai da casa. Esse é o momento, então, que ele sai da casa e a vítima, então, tem a vida salvaguardada
pela Polícia Militar do Estado da Bahia. As vítimas, graças a Deus, não tiveram ferimentos. O suspeito deve passar, inclusive, hoje por audiência de custódia. E a gente vai acompanhar o caso, porque a qualquer momento a gente pode trazer aqui, inclusive, a Alicia Fontinelli, em relação... A Alicia foi para lá, né? A Alicia tá tentando levantar essas informações, né? Tá deslocando. Então, a gente pode trazer essas informações. Ela foi, na verdade, para uma delegacia, né? Que pode trazer essas informações para a gente do interior. Se ela conseguir, o Iago, meu diretor, a gente já põe a Alicia aqui. A Alicia tem prioridade, então, para trazer essa informação aqui no nosso Aratu 24 horas, agora às 7 horas e 9 minutos. Você perceba o momento que ele é conduzido, ó. Momento que é conduzido. Mas eu quero girar aqui com o nosso noticiário, presta atenção, você que está chegando agora na tela do 4.1. Um jovem de 18 anos, ele foi encontrado após ser sequestrado, um sequestro relâmpago, isso em Fazenda Grande aqui em Salvador. João Roberto Santos da Silva teria sido levado por grupo de traficantes quando trafegava, gente, por uma localidade dominada pelo tráfico de drogas. Dani Mazei foi então até o local e está apurando todo esse caso e traz informações para a gente agora. Dani, bom dia para você. Isso, Alex, bom dia para você, ótimo dia a todos acompanhando o Aratu 24 horas. A gente está aqui perto do final de linha da Fazenda Grande do Retiro, numa localidade que tem atuação pesada da facção Bonde do Maluco BDM. A informação inicial, viu, Alex, é de que este garoto que você está vendo aí na foto é o João Roberto da Silva. A informação é que João Roberto da Silva, ele mora nas proximidades da Vila Natal, aqui também na Fazenda Grande do Retiro. Ele teria sido sequestrado quando passava de moto perto do final de linha, que é a área do BDM. A informação é que o João Roberto, ele foi sequestrado por traficantes do BDM. A gente está vendo a foto aí do João Roberto, que foi sequestrado. Ele foi amarrado, torturado, espancado e deixado na rua na manhã de segunda-feira. A família, então, encontrou o garoto, levou ele até a UPA, né, unidade de pronto atendimento. A gente tem foto dele na cadeira de rodas, com o curativo. Então, ele teve alta da UPA, já está em casa com a família, mas a família pediu ajuda da nossa equipe de reportagem, da TV Aratu e também da Polícia Militar para localizar a moto do João Roberto. Como eu falei, ele foi sequestrado na noite do último domingo, quando passava de moto pelo final de linha. Graças a Deus que o João Roberto está vivo, mas faltava ainda localizar a moto em que ele estava. Os traficantes pegaram a moto, tiraram a placa e esconderam. Então, por isso, a gente acompanhou durante toda a manhã de segunda-feira e durante a tarde também as buscas aí da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar. Vocês estão vendo agora imagens dos policiais militares da 9ª CIPM vasculhando todas as localidades da Fazenda Grande do Retiro. Inclusive, a gente passou junto com a polícia em alguns pontos de biqueira. O que é isso, Alex? São pontos que os traficantes costumam ficar. A gente está aqui no reduto que tem atuação do BDM. Olha aí, postes com tomadas que vocês estão vendo aí nas imagens. Postes aí com demarcações de tudo 3, né? Indicando aí, levantando a bandeira da facção BDM. Postes com câmeras também que acabam sendo instaladas pelo tráfico para ficar de olho em traficantes rivais e também na chegada da Polícia Militar. E paredes também com muitas marcas de disparos de arma de fogo. Essa é a situação dessa localidade aqui na Fazenda Grande do Retiro. Alex, os policiais passaram a manhã inteira procurando pela moto do João Roberto, até que, depois de informações anônimas, os policiais marcaram esse golaço. Conseguiram chegar até a PCX, até a moto do João Roberto. É essa moto azul que a gente está vendo aqui nas imagens, Alex. É uma moto que, como você vê, está sem placa. A gente está aqui vendo que a moto foi localizada, né? Está aqui parada e os policiais militares já ligaram para os parentes do João Roberto virem buscar essa moto com a chave reserva. A moto, Alex, vai ser levada para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos. É o procedimento padrão. Os policiais estão aqui resguardando a moto, né? Até a chegada da família com a chave reserva. E daqui a moto, então, vai para a delegacia. Mas o importante, como eu falei, é que o João Roberto, que foi sequestrado, torturado, espancado, está vivo. E a moto dele também, que foi localizada graças aí a informações anônimas de moradores de bem e também graças
graças ao trabalho da Polícia Militar, da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar, que foi para cima desde que recebeu aí essa denúncia e conseguiu então localizar a moto do João Roberto, moto que o João Roberto estava quando foi sequestrado. A moto estava aqui parada, viu, Alex, neste local da Fazenda Grande do Retiro, que inclusive logo aqui pertinho dá para ver na parte de baixo o Bom Joá e mais à frente também dá para ver a BR-324. Para situar você e o pessoal de casa, a gente está vendo aí a parte da BR e embaixo também que já é o Bom Joá. Aqui fica bem na divisa entre a Fazenda Grande do Retiro e o Bom Joá. Já chegam outras informações também de que existem veículos roubados que são trazidos aqui para esta localidade. A polícia está aqui vasculhando toda a área, checando todas as informações e claro, né, Alex, que faltam aí os traficantes serem presos. Os traficantes envolvidos no sequestro, na tortura e também no furto dessa moto, eles ainda faltam ser localizados. A polícia segue aqui na área também vasculhando todas as localidades daqui de onde nós estamos no intuito de encontrar esses traficantes do bonde do maluco, Alex. Mas o mais importante, como eu falei, é que a polícia conseguiu concluir com sucesso esse trabalho de procurar a moto do João Roberto, moto então localizada. Agora, claro, faltam os traficantes serem presos. Com imagens de Hamid Fan Cardoso, Daniela Mazei para o Aratu 24 Horas. Obrigado, Dani, pelas informações. Deixa eu receber nosso público que está chegando agora aqui na tela do 4.1, agora às 7 horas e 15 minutos. Muito bom dia para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu diretor de TV. Vamos dar uma passadinha lá fora, só para a gente dar uma respirada, mostrar como é que está então a nossa cidade, o tempo aí, para todo mundo que está acompanhando o Aratu 24 Horas. Só um momento, porque o Falcão Negro, o Falcão Negro então, ele realizou o voo dele, mais uma vez a imagem da pintura, né, da tela gigante que foi então. Aí a gente já consegue ver que ela está finalizada, gente. A gente vem mostrando essa pintura aí já há um certo tempo no nosso Aratu 24 Horas e você perceba que toda a estrutura montada para que ela fosse então desenhada, pintada, já foi removida, o que dá a entender que a arte ela já foi concluída e está de fato aí embelezando literalmente a nossa cidade. Deixa eu seguir aqui com notícia para você aí que está em casa, porque eu não quero perder seu tempo não, tá? Após a confirmação, gente, de mais de 220 casos de intoxicação por metanol no país, bares, restaurantes e depósitos são alvos aí de fiscalização em Salvador e cidades do interior do estado. A operação tem o objetivo de coibir a venda irregular de bebidas alcoólicas, a procedência, validade, conservação, condições de armazenamento, rotulagem, exposição adequada de preços e cumprimento das normas do Código de Defesa do Consumidor. Tudo isso está sendo analisado, então, durante essa operação. Vamos acompanhar o que diz o diretor do Departamento Central aí, o DPT, que falou em relação a esse assunto aqui no nosso Aratu 24 Horas. Rodou. O Departamento de Polícia Técnica, ele tem 3 equipes envolvidas nesse processo, para dar efetivamente as respostas que a sociedade precisa e na velocidade que o caso requer. Nós teremos hoje uma equipe, junto com a Polícia Civil, deslocando a campo na fiscalização de estabelecimentos e recolhimento de produtos suspeitos de estarem contaminados. Nós temos uma equipe de bromatologia dentro do Laboratório Central de Polícia Técnica, preparada para análise desses vestígios recolhidos ou outros que a sociedade fizer entrega nas delegacias. E ainda temos uma equipe destacada para análise e pesquisa de metanol em material biológico. Então, as suspeitas de intoxicações que esses pacientes estejam internados, tanto pode ser rede privada ou pública, esse material é enviado para o Laboratório Central de Polícia Técnica para que a gente determine a presença desse metanol. O departamento ele vai a loco, vai estar com a Polícia Civil a campo justamente para isso, para ele checar na cadeia produtiva, na produção dessa bebida adulterada, onde o metanol entra. Então, possa ser da própria destilação, da própria formulação da bebida alcoólica, quanto pode ser uma contaminação cruzada, como já tivemos antes, em que se usa aquele metanol para limpeza ou então
utilizam recipientes que tinham metanol e reutilizam para o invase dessas bebidas adulteradas. Muito bem, a gente vai continuar acompanhando esse caso e no próximo bloco você vai ver a ação do Ministério Público que resultou no fechamento do lar Sagrada Família. Mas antes, eu preciso que você veja aí o que está chegando aqui na tela da sua Aratu SBT. Rodou. Ó, fazer o seguinte, é imperdível o que tá para chegar aqui, tá bom? É uma nova novela com muita emoção. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo, tomar meu cafezinho. No próximo bloco eu te mostro então um resumo dessa história que está chegando aqui na tela do 4.1. Fui! Você piscou e eu já estou de volta com o seu Aratu 24 horas. Você que é dona de casa, me dá um minuto da sua atenção. Um lar de idosos em Alto de Coutos, ele foi fechado por condições precárias. A entidade em Alto de Coutos, como eu falei, foi interditada aí em uma ação conjunta do Ministério Público. Tá? Essa ação do Ministério Público que foi realizada com a Vigilância Sanitária aqui de Salvador. Segundo o MP, a responsável, que já tinha tentado aí fugir em outras ocasiões, foi encontrada no local durante a ação. Os 19 idosos resgatados nesse lar que se chama Lar Sagrada Família, foram levados aí para uma unidade de acolhimento institucional da Sempre. A gente vai continuar, obviamente, acompanhando esse assunto, porque quando se trata dos meus velhinhos, não mexa com eles não, viu? Fazer o seguinte, o Aratu 24 horas vai ali para mais um intervalo rapidinho e já, Galinho, tô de volta, vê se já. Galinho, cadê tu? Canta aí, vai, de ponta a ponta do nosso estado. Isso, acorda quem está em Salvador, na nossa capital, quem está aqui na região metropolitana e também no nosso interior. Já quero aproveitar a sua atenção aí e falar com as mulheres. Até o próximo dia 30, um mutirão, gente, vai ofertar cerca de 150 mamografias gratuitas, isso por dia. Os atendimentos são de segunda a sábado, das 7 da manhã às 5 da tarde, na sede da Mansão do Caminho, no bairro Pau da Lima, viu? Para participar, é importante solicitar agendamento através do site. Atenção que eu vou falar. Anota aí, www.ba.gov.br, tá bom? É bem simples. Caso não sejam preenchidas todas as vagas, haverá distribuição de senhas no local com atendimento conforme disponibilidade para ser atendida. Para ser atendida, é necessário levar, inclusive, as originais e cópias da carteira de identidade, comprovante de residência e cartão do SUS. Então faz o seguinte, corre lá para que você faça o seu agendamento e também o seu exame. O que foi, Galinho? Hã? Acabou? Mas já? Oxente. Aratu 24 horas de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência, minha Bahia. Amanhã estamos de volta às 6 da manhã. Vice logo mais, às 11 horas, tem o 01 da Bahia, Alô Juca, com Marcelo Castro. À noite, você acompanha as últimas notícias de hoje no Aratu Agora, às 6h30 da noite, com Murilo Vilas Boas. E na sequência, tem Aratu Notícias com Pablo Reis. Até amanhã. Fique agora com a programação nacional do SBT. Vou encerrando por aqui. Minha Bahia, I love you.